Diante do cenário dos déficits nutricionais associados à intolerância alimentar, precisamos analisar como podemos fazer melhores escolhas. Sabemos dos diversos sintomas e alterações do trato gastrointestinal relacionado à nutrição enteral, e dados da literatura apresentam uma prevalência muito expressiva quando falamos de paciente crítico. Sabemos hoje que cerca de 1 a cada 3 pacientes que recebem nutrição enteral na UTI desenvolvem intolerância alimentar, em uma mediana de 3 dias, conforme dados de um estudo retrospectivo publicado em 2015. E quando um paciente inicia com sinais e sintomas, a melhor abordagem clínica na nossa tomada de decisão como nutricionistas muitas vezes parece ser obscura e muito subjetiva pela falta de ferramenta e diante da falta de consenso de melhores estratégias à tolerância à nutrição enteral. Em um estudo publicado em junho deste ano de 2024, realizado com nutricionistas no Canadá, avaliaram quais as principais estratégias elas utilizam com seus pacientes em casos de alterações do trato gastrointestinal. E as principais respostas foram: avaliação da lista de medicamentos, elevação da cabeceira e, por último, ajuste na forma de infusão da dieta. E ao serem questionadas sobre o ajuste da fórmula de dieta, mais de 90% relataram que modificam em menos de 50% dos casos e consideram a osmolaridade, a densidade calórica e a fonte proteica como as características mais importantes para o manejo das alterações do trato gastrointestinal. Nós podemos citar algumas estratégias que podem ser aplicadas, como o uso de fórmulas com macronutrientes hidrolisados, uso de fibras, uso de alguns medicamentos, como procinéticos e antieméticos, por exemplo, e ajuste no posicionamento de sondas entéricas para a pós-pilórica. E por que o uso das fórmulas hidrolisadas pode ser uma boa alternativa no caso de intolerância alimentar? Precisamos lembrar da absorção e da digestão. A proteína dietética, normalmente, ela é ingerida na forma intacta, que deve ser digerida e decomposta em aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos para sua absorção. E as proteínas hidrolisadas existem na forma de proteínas menores, como peptídeos, oligopeptídeos e alguns polipeptídeos, que podem ser facilmente absorvidos pelos enterócitos com o uso de transportadores. E essa absorção mais curta de oligopeptídeos não requer proteólise escalonada, que normalmente é necessário no caso de uso de proteínas intactas. E além disso, as fórmulas hidrolisadas, elas possuem um teor de triglicerídeo de cadeia média maior em comparação às fórmulas padrões, que possuem triglicerídeos de cadeia longa. E é importante nós compreendermos essas diferenças na absorção. Os triglicerídeos de cadeia longa possuem de 13 a 24 átomos de carbonos de comprimento, que requerem lipólise, pancreato biliar e emulsificação para serem metabolizados em gliceróis e ácidos graxos livres. Já os triglicerídeos de cadeia média possuem de 6 a 12 átomos de carbono de comprimento e são absorvidos passivamente, evitando a necessidade de lipólise complexa e emulsificação, além de serem absorvidos diretamente pela circulação portal e nos hepatócitos podem se mover passivamente através da membrana dupla das mitocôndrias e ser utilizado como fonte de energia imediata, enquanto os triglicerídeos de cadeia longa requerem transporte através do ciclo da carnitina. Quando comparamos o uso de fórmula padrão versus hidrolisada e sintomas de intolerância alimentar em pacientes de UTI, foi encontrado no grupo hidrolisado menos dias de sintomas à intolerância em um estudo randomizado prospectivo. Embora os estudos não tenham demonstrado resultados na mortalidade, o uso de fórmulas hidrolisadas demonstrou reduzir o tempo de permanência hospitalar e na UTI, além de melhoria no alcance das metas nutricionais. E o nosso papel como nutricionista é individualizar o máximo possível as nossas condutas e sempre considerar o melhor custo-benefício para o tratamento dos nossos pacientes. Traçar as nossas condutas com base em um início de nutrição enteral precoce, em escolha de fórmula de dieta enteral adequada a cada situação clínica, considerando que aqueles pacientes que apresentam risco para intolerância alimentar ou sintomas de intolerância podem se beneficiar do uso de fórmulas hidrolisadas que possuem menor osmolaridade e com nutrientes que facilitam a digestão e absorção, evitando o uso excessivo de medicações, contribuindo positivamente para um alcance de necessidades nutricionais e, consequentemente, melhores desfechos clínicos, além de estimular a implementação de ferramentas para o acompanhamento de alterações do trato gastrointestinal
no checklist diário da UTI e o envolvimento da equipe e principalmente o conhecimento de todos sobre os efeitos positivos da terapia nutricional adequada nos desfechos clínicos dos nossos pacientes.